A Casa Virtual Luz Espírita apresenta o programa Gotas da Doutrina Espírita, um momento de reflexão para que possamos aprender e colocar em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, sob a coordenação de Cristiane Campos. Bom momento, irmãos de caminhada. No programa Gotas da Doutrina Espírita de hoje, o professor Joel traz o seguinte tema: a realeza de Jesus Cristo. Vamos ouvi-lo? Quanto ao fato de que a realeza de Jesus existe, é um pronunciamento do qual não poderemos esquecer que ele fez, quando ainda o povo judeu não estava preparado para entender as suas palavras. Que ele não é deste mundo, o reino de Jesus, todos nós compreendemos. Mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso, e todo aquele que, pelo seu gênio, ascende ao primeiro plano, numa ordem de ideias quaisquer, a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade, também é chamado de rei. É nesse sentido que se costuma dizer rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real? Imperecível é a sua primeira, enquanto esta outra é joguete das dificuldades. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta, a terrestre, acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e também o seu poder governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus o mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É preciso que observemos. Jesus tinha plena noção do significado de suas palavras. Ele era tão grande que conseguiu protagonizar, conforme iremos ver, diversos eventos que praticamente naquele tempo não poderiam ser analisados de outra forma que não fosse por milagre. O Divino Mestre Jesus conseguia anular-se da força de gravidade, ao ponto de ter conseguido caminhar sobre as águas. Jesus teve tanto poder e era tão grande que conseguia dominar os elementos da natureza. Jesus recebia uma energia divina de tão grande magnitude que conseguiu operar seus aparentemente milagres de cura. Porque para nós sabemos não é milagre, mas só mesmo uma grande hierarquia psíquica, como foi a pessoa do Divino Mestre, é que conseguia viabilizar tudo o que ele viabilizou. Como, por exemplo, restaurar a visão de um cego, viabilizar a condição mento-curativa, que fazia uma pessoa que teve paralisia toda a vida caminhar, sarar. Conseguiu curar leprosos e mostrou que tinha em cada momento da sua existência o poder de expulsar os espíritos maus quando estavam obsidiando as pessoas que sofriam naquela época
e atribuíam este sofrimento à ação dos demônios, e que na verdade eram espíritos sofredores e problemáticas de obsessão atingiam a humanidade naquele tempo. Cristo é tão grande que quando nasceu na Terra e teve o convívio e a prática dos seus ensinamentos para com os seus discípulos, é preciso que observemos que ele também acompanhou o processo de formação da Terra. Ele, inclusive, estabeleceu, como já dissemos, as diretrizes por meio das quais a vida iria surgir no planeta e, na trajetória evolutiva desta vida, eles iriam ter a humanidade no futuro que nós sabemos que temos, pois nós somos esta humanidade. Cristo presenciou e acompanhou, se é que não protagonizou, disso não sabemos, a transferência do plano espiritual para o plano material das tábuas da lei, que tinham registradas em si as leis divinas, configuradas pelo Decálogo. Percebam bem, pois, Cristo tinha o poder e as condições de se julgar rei. Todavia disse que o reinado dele não era desse mundo. E nós estamos sabendo disto. Cristo foi o que presidiu e possivelmente evocou. É pensamento nosso, não está escrito, a convergência dos seres angelicais dos diversos recantos do planeta e que viabilizaram a formação da sopa química. É preciso que entendamos que Cristo, na sua hierarquia psíquica, já era considerado um rei. Portanto, existe uma pertinência na sua resposta que foi dada para Pilatos. No entanto, para que pudesse ser demonstrada pela prática dos seus ensinamentos, ele entregou-se aos judeus, porque naturalmente tinha poder, pois era o rei no plano espiritual e poderia simplesmente impedir que as pessoas lhe fizessem mal como quiseram fazer. No entanto, vejam, a presença dos ensinamentos de Cristo são tão maravilhosas que apresentaram, quando tomadas como referência, as utilidades para a evolução dos espíritos no passado. Apresentam a utilidade para a evolução dos espíritos no presente e irão prosseguir apresentando as utilidades ainda em termos de futuro. Pois que sabemos, embora estejamos nos aproximando da transição planetária, ou melhor, não é nem aproximando, já está acontecendo, nós sabemos que nesta transição planetária vai acontecer o expurgo dos espíritos que não fizerem o devido aproveitamento dos ensinamentos de Jesus. Por estas e por todas as outras razões, vejam só a imensidão da hierarquia psíquica do Divino Mestre. E assim então podemos dizer, Cristo era rei, Cristo é rei e Cristo será o rei. O programa Gotas da Doutrina Espírita foi uma produção da Casa Virtual Luz Espírita e sua equipe. Acesse www.cavile.com.br.